E aí, pessoal, a reapresentação do Grêmio e o começo do trabalho que visa o jogo contra o América. Como o Grêmio treinou, o que está programando e, claro, Renato veio, Soares veio. Nenhum dos dois. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora, acendedor de fogo Sandeiro para sua churrasqueira, para sua lareira. Saiba que aqui está o melhor. O frio chegou, né? A lareira precisa, pois isso aqui vai na lenha mesmo. Você vai colocar no meio da lenha ali e acabou. Acabou, seu fogo está pronto. Sandeiro, o acendedor de fogo. Isso aqui é uma invenção daquela, gente, vale a pena. Gente, o Grêmio se reapresentou depois de uma folga importante. O Grêmio jogou no domingo à noite e o Grêmio, então, folgou segunda, terça, quarta e hoje... Eu estou gravando esse vídeo por volta das 18 horas, o Grêmio se reapresentou. Em razão do tempo em Porto Alegre, essa chuva excessiva, não parou um minuto de chover em Porto Alegre. Durante o dia, o Grêmio fez esse trabalho dentro da academia. Acabou sendo um trabalho fechado. O treino era aberto, naturalmente. Acabou sendo um trabalho fechado dentro da academia. O que faz parte, não tem o que falar. É natural em dias assim, não tem por que expor os jogadores a colocar no campo. Mas o assessor de imprensa, cordialmente, o Igor Póvoa do Grêmio, que faz um excepcional trabalho, apesar dos dirigentes do Grêmio escolherem quem eles falam ou não, o assessor de imprensa faz um trabalho que é um trabalho de isonomia, dando as informações quando solicitadas e... para que a gente possa se comunicar com o torcedor do Grêmio de maneira correta. Então, ao ser perguntado se veio alguém, não veio, ele disse que o Renato tinha mais um dia de folga, devidamente organizado, assim como o Soares. Então, o treino do Grêmio não teve o Renato e também não teve Luizito Soares. Mas isso já havia sido combinado antes mesmo desse tempo, não tem nenhuma relação com isso. Os jogadores se apresentaram hoje e amanhã pela manhã, tanto o Renato como o Luiz Soares estarão no treinamento pela manhã. Em princípio, treino aberto. Nós vamos estar com o Eduardo Picão, como o canal faz em todos os espaços. Estaremos com o Eduardo Picão e tá tudo certo. Tá tudo certo. Acho que essas organizações não prejudicam o trabalho. O fato é que o Grêmio tem, se a gente considerar trabalho de campo, o Grêmio vai ter sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 6 dias até o enfrentamento de quinta, 19 horas, contra o América. Lembrando, esses dois próximos jogos do Grêmio, o jogo contra o América e o jogo contra o Curitiba, são fundamentais. Fundamentais dentro da organização de campeonato do Grêmio. O Grêmio precisa ganhar os dois jogos. E para isso, começa já a Operação América, ou a Operação 2 jogos, ou a Operação 6 pontos. Porque o Renato começa a receber jogadores e serão os 2 últimos jogos sem a janela. Depois disso, tem mais um, né? Que é contra o Bahia, o primeiro, e depois o jogo da janela já, com a janela aberta. Porque ainda tem o jogo do dia 1º, que é contra o Bahia lá na Bahia, mas não é o da Copa do Brasil, mas aí já com a janela aberta esse segundo jogo. Então, são 3 jogos contra equipes da zona de baixo da tabela. É claro que o jogo contra o Bahia lá, fora de casa, sempre é um jogo mais complicado, mas, e principalmente um jogo que tem 3 dias depois, outro jogo. Né? O Grêmio joga 2 jogos com o Bahia. Então, a programação. A boa notícia é a possibilidade de utilização do Ferreira como opção de segundo tempo. O Grêmio não vai ter o Kahneman, que mais uma vez foi suspenso. Isso pode acabar determinando até mesmo uma possibilidade de mudança de esquema. Sinceramente, não acredito. Esses 10 dias serviram aí para acelerar alguns processos físicos, no sentido de descanso dos jogadores, não de excesso físico, mas de descanso dos atletas. Essa também é uma realidade interessante da gente avaliar. O Grêmio estava jogando muito, e aí o Grêmio dá um descanso. Não é comum, em meio a uma temporada, tu ter uma folga de 4, 5 dias. Né? Segunda, terça, quarta, quinta só academia. São aí 4 dias de repouso.
e repouso também é parte importante do treinamento. Então, tu tem o Ferreira como uma opção, tu tem um melhor aproveitamento de jogadores como o João Pedro, que está sempre também enfrentando alguma dificuldade, tu tem aí o retorno do Reinaldo natural depois da suspensão, tu tem a possibilidade de usar o Cuiabano, que também precisava de um descanso, assim como o Bitelo, o próprio Luizito Soares, que vinha enfrentando jogos com muitas lesões e pôde descansar bastante. O Luiz Soares recebeu, inclusive, mais um dia, ou seja, veio num ótimo momento, num bom momento do Grêmio dentro do campo e num ótimo momento dessa leitura fora do campo. Fora do campo. O Grêmio, de fato, agora pode começar a se organizar para chegar muito forte na hora que as coisas apertarem. Lembrando, esse processo agora é de jogo sim, jogo também decisivo. Não tem mais saída. Não tem mais saída. O Grêmio precisa fazer isso. Eu esperava que até essa representação nós tivéssemos mais indícios de contratações para a gente conseguir projetar ali na frente. Não foi o que a gente viu. Não foi o que a gente viu. A gente sabe do Iturbe, mas a gente não tem mais nada além do Iturbe. Não é uma coisa que a gente tem definido. Sabe da vontade de um jogador como o Michael, mas definição ainda não. E isso é importante exatamente para tu chegar e conseguir utilizar esses jogadores em toda a janela. Toda a janela. Mas esse é um outro assunto que a gente vai tratar também. Portanto, o retorno do Grêmio por um treino mais leve ainda e o principal, o descanso que o Grêmio recebeu para poder estar forte. Acho que aquele discurso de que estava todo mundo muito cansado, com isso dá uma aliviada e a gente pode começar a projetar. O Grêmio para o próximo jogo, me parece mais ou menos na mesma linha, apenas o Gustavo Martins entrando, jogando o mesmo time com a volta do Reinaldo e o Grêmio fazendo a mesma situação. A dúvida vai ser Cristaldo ou o Cuiabano. Não me parece que vá fugir muito disso, mas a partir de amanhã a gente já vai ter todos esses trabalhos, todos esses treinamentos para a gente poder fazer esse acompanhamento. Vamos ver como vai se desenvolver isso para exatamente a gente poder imaginar e programar o que o Grêmio tem. Treino fechado, treino em academia, folga e descanso. Essa foi a tônica da semana, mas uma situação que a gente tem que considerar como muito importante e aqui não tem nenhum tipo de crítica com relação a essas avaliações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.